toda a imponência de um celeiro de campeões. O cenário impressiona, com mais de 250 baias e uma estrutura de ponta. O que nossos olhos veem nos deixa claro que a criação de cavalos aqui é levada a sério. Estamos no Aras Lagoinha, localizado na cidade de Jacareí, a pouco mais de 60 quilômetros da capital paulista, e criando há 37 anos. É a referência maior na criação de manga larga de pelagem pampa. Mas não pense que foi fácil chegar até aqui. Preconceito com a pelagem, alto investimento em genética e batalhas árduas para que fosse conquistado espaço entre os até então imbatíveis alazões. A história do Lagoinha é de superação e perseverança para atingir o topo, como nos conta Marisa, idealizadora e titular da marca PEC. O Aras Lagoinha começou, na realidade todo mundo já conhece um pouco da minha história, que começou desde criança, mas o Aras Lagoinha mesmo começou com Paulo e Marisa. Já casados, nós começamos a sempre pedir cavalo, mas meu sonho era pequeno, eu confesso que eu me contentava com um cavalo, uma eguinha, passear e potrinho, porque a minha paixão sempre foi criação, cuidar de cavalos. Mas o Paulo sempre foi, em tudo que ele fez, ele sempre foi do lado de competir, competição. Mas não que quando a gente começou, a gente pensava em competir. Mas, como eu sou formada em artes, o Paulo ia em leilão, ele era sempre estudioso e tudo sempre fez com esmero. Então, quando ele ia para leilões de artes, sou formada em artes plásticas, ele ia com meu pai, que também era artista plástico, ele ia nos leilões, estudava o artista plástico, ele comprava quadros, ele anotava, porque naquela época não existia computador nem nada, então ele tinha sempre um livro, anotava o artista, a cotação do artista, as variações daqueles preços, claro, né? Um economista, administrador de empresas, olha sempre esse lado. E eu sempre olhando, sempre o sonho de ter uma criação, mas eu já tinha cavalos, cavalo de passeio, a famosa usuária. E o seu Wilson era uma pessoa muito entendida de cavalo e me explicou muitas coisas. E naquela época, nessa época, era voltado ao cavalo, a morfologia do cavalo. Mas o seu Wilson, uma pessoa boníssima, ele sempre nos orientou a olhar o andamento do cavalo, a marcha do cavalo. Então nós tivemos sempre, porque naquela época não tinha muito o que estudar do cavalo manga larga, era sempre as visitas aos criatórios, a olhar o cavalo em loco. Hoje é fácil, né? Você posta um vídeo, está olhando o cavalo, as pessoas comentam, não, mas lá naquela época era fazer a visita aos grandes criadores, olhar os detalhes e o conhecimento passava de criador para criador. E olhar das visitas, dos almoços e nas fazendas. Então esse aprendizado era muito mais difícil, porque você tinha que ter esse tempo, esse olhar e realmente de uma fazenda para outra. Imagine nós aqui no Vale do Paraíba, praticamente não tinha criadores antigos, né? Porque quem eram os criadores dessa época? Eram os fazendeiros. E aqui não tinha grandes criadores tinha os iniciantes. O Vale do Paraíba, na realidade, estava começando. E realmente nós somos até um núcleo de bastante renome. Mas não eram aqueles grandes criadores como se tinham mais dentro do estado, né? Mais as grandes fazendas. Então o seu Wilson Rosendo foi uma grande inspiração para o nosso criatório. Ele mostrava as grandes, tinha um plantão muito grande, eu soltava as éguas na invernada. Para mim todos aqueles nomes eram nomes que fugiam da minha interpretação, entendimento. Falei, nossa, as éguas na invernada, porque para mim eu tinha um terreninho de 4.000 metros que eu estava começando a criar, não fazia ideia de fazendas grandes, de café, e para mim era aquilo, eu ficava assim enlouquecida, né? Ávida de aprendizado. E ele sempre falava, Marisa, olha a morfologia
e olhe, naquela época não falava macho, olha o andamento do animal. E sempre nos orientou a sempre olhar. E isso eu acho que foi benéfico, que hoje se fala tanto. Nós, lá em 1984, quando iniciamos o nosso criatório, a gente já teve esse aprendizado e esse olhar. E também sempre a orientação, porque ele tinha o Glenarra Mangalaga, que era uma linhagem de Orlândia, e essa égua que veio chamava Sapeca do Alegre, uma filha do Glenarra, era muito bonita. E na época já começamos a verificar, né, aquela coisa, né, a plástica, a beleza entra pelos olhos. A gente via mesmo que era uma outra diferenciada. E já começou aqui as exposições, a famosa FAPIG em Jacareí, e me convidaram: Maria, você não quer ir para a exposição? Exposição? Está escrevendo os animais, leva a sapeca. Bom, o que tem que fazer? Tem que fazer casco, tem que fazer crina e tem que saber apresentar. Não sabia o que era casco, não sabia o que era fazer crina, e muito menos tinha peão. Peguei emprestado uma tosqueadeira, fiz a crina. Fui estudar pessoalmente o que era fazer casco, eu mesmo peguei um ferreiro aqui, e eu mesmo dei as primeiras orientações para o ferreiro da época, que não tinha nem entendimento. Falei, mais para cá, mais para lá, estudei e fiz o casco da sapeca e pedi para uma pessoa apresentar para mim, que era amigo de uma pessoa que tinha uma experiência de apresentar, e dei as orientações. Eu mesmo expliquei, olha, você tem que puxar. Estudei o regulamento e expliquei para a pessoa. E fui assim para a exposição, o moço para cuidar e o João Tolesano, que julgava na época, o famoso Joãozinho 70, que a gente sabe que era muito rígido, e até hoje, né, João? Ser muito rígido, e ali eu fiz um campeonato. Então, ali, gozado, que nessa época eu acho que nem era sócia, e a associação permitia isso, a gente escrever, e ali eu fui picada, nós fomos picados, né? Eu e o Paulo, e mais acho que ele do que eu, porque para mim a criação estava bom, eu estava fazendo casco, a crina, e eu estava pegando o cavalo, estava muito que bom. Mas aí ele vislumbrou as exposições e a criação e a competição, né, que move aí o PEC. E ali nós fizemos o campeonato. E eu tenho até aqui, acho que está aqui de novo, esse primeiro troféu que eu ganhei na minha vida, o troféu da Sapeca do Alegre. E ali começou todo o prazer de criar cavalos. A gente fala que, né, o vírus equino entrou nas nossas vidas e nunca mais saiu. E ali começou todo esse estudo. E aquela know-how que o Paulo ia nos leilões de quadro passou para a raça Mangalar. Então ele ia com um livrinho, nós íamos nos leilões e ele estudava. Não tinha computador, não tinha nada, e nós éramos recém-casados, também não tinha grandes recursos financeiros. Então o que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer um estudo das éguas que davam os campeonatos, tinha que ver a parte da progênie, quais aquelas éguas que estavam dando os campeonatos, que eram acessíveis para a gente comprar. Então nós íamos nas éguas com mais idade, que davam esses campeonatos, e a gente ia então nas éguas mais idosas, de progênie comprovada e de genealogia também comprovada. E assim nós começamos a criar. E assim começou a criação do Horas Lagoinha. E como começou, Marisa, a pelagem? Quando entrou a pelagem no Lagoinha? Bom, depois, com o vírus da competição, nós começamos a criar mesmo, comprando, levando nas competições. O Lagoinha, no geral, isso não existia pelagem nem nada. Nós fomos melhor, quarto melhor
expositor em 88. Depois nós fomos quarto melhor criador e terceiro melhor... nós fomos em 88 melhor expositor. Em 89 nós já fomos, isso no geral, porque não existia pelagem, não existia ranking de pelagem. Então a gente criando sólidos, né? Não existia, a gente não criava ainda pelagem plana. Daí em 89 nós fomos quarto melhor criador e terceiro melhor expositor. Em 90 nós fomos o melhor, segundo melhor criador e expositor da raça. Nós só perdemos para o Olinto Marques de Paula. Então, porque ali já era uma coisa assim, um profissionalismo exacerbado. Já era a nova era de apresentação dos animais, né? Exatamente. Mas por que nós chegamos, né, como segundo melhor expositor e criador em 90? Por um diferencial muito grande. Quem conheceu o Olinto sabe que ele tinha uns cavalos maravilhosos em morfologia. Mas graças a esse aprendizado que o Lagoinha teve, o contato com o seu Wilson Rosendo Nogueira, e esse contato com a cultura do andamento, da marcha, os nossos cavalos sempre tiveram o andamento e a marcha. Então, quando se instituiu no regulamento da raça Mangalarga em 90 o andamento dentro do regulamento, os nossos cavalos andavam. Então nós saímos na frente e os nossos cavalos ganhavam a marcha. Ali nós tínhamos a Mineira do Alegre, era uma filha do Turbante JO, mas com unidade de G, filha de Dendico Garcia Mangalarga. Nós tínhamos a Sucupira do Bonfim, uma filha de Turbante, na fumaça de G. Então veja que era sempre Turbante, linhagem JO, com linhagens abertas, que a gente sempre usava. Então essas éguas eram as nossas difíceis que faziam os andamentos para a gente. Então a gente saía na frente. O Dio era o peão do seu Olinto Marques. Ele sabe dizer o quanto ele sofria nessas provas de marcha da época, porque acho que ele usava até na época seleta. E ele, no começo, mas claro que o profissional que ele é, ele se esmerava no que ele fazia, e até hoje. Então ele logo montava maravilhosamente bem e muitas vezes escondia os defeitos dos animais de serem mais ásperos. Então muitos juízes não montavam os animais como é hoje. Então, aparentemente, aqueles cavalos mais ásperos, o Dio montando para o Olinto, não aparecia no julgamento que aqueles cavalos eram macios, como é hoje. Então, muito importante hoje os juízes estarem montando os animais, porque, claro, né, um bom profissional, ele está ali para tirar o melhor do animal, mas quando vai para a mão do juiz, ele sabe o que ele está montando e avaliar essas pequenas diferenças entre um bom animal de sela e aquele animal que não é tão bom assim, né? Então é isso. Bom, como vocês podem ver, esse é o primeiro troféu que o Horas Lagoinha ganhou na vida, que é aqui, ó. Eu até marcava a sapeca do Alegre. Esse é o meu primeiro troféu. Você já falou, Marisa, pra gente das primeiras vezes, você melhor expositora, melhor criadora, como você começou. E conta um pouco mais dessa carreira vitoriosa do Lagoinha. Quais foram as grandes conquistas para você? Bom, como criadora do sólido, em 1990, no ranking geral, segunda melhor criadora e expositora do ranking geral. Eu acho que isso foi muito importante. Um marco, poucas pessoas sabem que o Lagoinha ficou no ranking geral. E isso, como eu tinha mencionado antes, brigando com o Olinto, que era uma equipe assim, de um profissionalismo. Quem era a equipe do Olinto na época? Veterinário, Benedito Carlos, peão, o Dio, quem treinava o halter, na época era o halter, né? Era a doutora Maria Araci. Quem era o Lagoinha? Eram os iniciantes, né? Então, nós às vezes fazíamos 3 equipes
E era equipe caseira. E o meu administrador, porque naquela época tinha penalidade. Você fazia dois campeonatos, penalizava no regional e você tinha que sair fora do estado. Então você tinha que ir para outros estados. Então você fazia os seus grandes, melhores cavalos na região de São Paulo, você tinha que sair fora do estado. Campeoníssimo, o Aras Lagoinha se mantém no topo e até o momento está longe de ser alcançado. É o melhor criador e expositor do manga larga de pelagem pampa do ranking da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo da raça manga larga desde que o ranking foi lançado. Mas não pense que com tantas conquistas ficou mais fácil ter um animal competindo. Marisa nos conta como é a sensação de ter um animal em pista. Então ia fomentar outras regiões, então tinha que ir para o sul, para Campo Grande, para Bahia, então isso você andava o Brasil inteiro. E para ter uma equipe dessa, às vezes a gente saía com 3 equipes. E quem era a equipe do Aras Lagoinha? Era o meu administrador, eu e o Paulo, meu pai e minha mãe. E cada um ia para um setor. Lembrando que em 1990 não tinha celular. Fulano, você está onde? Não, era telefone de linha. Você imagine você fazer uma inscrição de uma exposição, era eu ir na cidade, sozinha, tirar xerox e mandar por carta, Sedex, a inscrição. Hoje é muito fácil, né? Fulano, tira esse, põe esse aqui claudicou, vai aquele. Não era nada disso. Você mandava uma inscrição para Campo Grande, voltava, ligar no telefone de linha para um sindicato rural, que você ficava horas na linha. Você vem da pessoa, peraí, vou ver se chegou a inscrição, fulano, aqui é o Aras Lagoinha, chegou a inscrição, vou ver, não é essa pessoa, vou ver, chegou sim. Então tudo isso era uma loucura. Então você imagina comandar um Aras assim, bem caseiro, que chegava aqui, treinar isso. Então eu fiquei muito craque em fazer o quê? Não ter o poderio econômico, mas ter o poderio de cuidar sempre com amor de tudo que eu fiz e cuidar da equipe e dos animais, que quando você não tem um poderio econômico, você faz um outro tipo de poder. O poder da paixão, de cuidar, de ser tipo mãe. Então, eu ia muitas vezes, eu acordava, eu ia lá, às vezes eu não tenho esse animal com essa morfologia, com essa tecnologia, mas eu vou ali, eu vou dar uma vitamina eu mesma na boca do cavalo, eu vou fazer isso, eu vou ver carregar, e fiz isso até pouco tempo atrás, eu fazia tudo isso. Então, essa carga mesmo de dedicação e de amor que move a Lagoinha até. Então, quando você fala assim, a emoção de uma pista é emoção desde o momento que sai, desde o entrar no caminhão e desde o nascer, porque a gente se comove em cada momento, em cada determinação, em cada escolher de um cavalo, em cada compra de barriga hoje, em cada escolher, em cada treinamento. Cada momento é muito curtido aqui no Lagoinha. Não é só o subir no pódio naquele momento. É cada dia que se acorda e se trabalha. É um agradecer por estar aqui e fazer um cavalo ser campeão, ou tentar ser, né? Porque o criador, ele mais tem dificuldades do que gratificações. E nessa caminhar, que é uma vida curta para a gente criar tantas qualidades que precisa, tem percalços, tem políticas, tem problemas, quando você faz tudo certo, às vezes não dá certo também. Então tem esse caminhar que por mais que você tenha que fazer correto, às vezes tem falhas. Então
eu aprendi a ser o mais profissional possível e tentar fazer a minha equipe entender isso, que tem que ser profissional a cada minuto, a cada segundo, não sendo chata, mas eles entenderem que você precisa alcançar a perfeição, que mesmo assim é um caminhar difícil. Então ainda tem adrenalina com o animal na pista, ela é campeoníssima, Lagoinha campeoníssima, ainda tem adrenalina, ainda sente friozinho na barriga quando entra um animal na pista? Conta pro pessoal como que é. Tem uma adrenalina como se fosse, para mim, eu sinto que é cada filho que entra na pista, desde o primeiro dia, desde a hora que sai, até o último dia que chega, e cada dia de exposição, de nacional, e você ficar, são 20 anos, o melhor criador expositor, e cada dia fica mais difícil. Cada dia você tem que se esmerar, cada dia você tem que se melhorar, se reinventar e ser mais profissional. Então, assim, se eu não fosse tão exigente, talvez teria sido melhor. Mas a gente tem que, tudo que fazer com amor, tem que se fazer bem feito também. Então, você tem que, quando eu falo assim, deixar sua assinatura, do seu sufixo, do seu trabalho, deixar fazer bem feito. Então, sempre quando eu falo com a minha equipe, quando a gente tem que sair daqui, fazer o melhor possível, porque quando voltar, eu falo, e se eu tivesse feito isso? E se isso tivesse acontecido? Então, fazer tudo o que é possível, porque se nós não estamos trabalhando bem, alguém está fazendo. Então, a gente não pode ter arrependimentos. De fazer sempre o melhor, pelo menos com a intenção de estar fazendo o melhor. Isso que é o primordial. Então, sim, tem sempre emoção, porque nunca um dia é igual ao outro, e as emoções também não são iguais. No espaço técnico, Paulo Lenzi, técnico e jurado da raça Manga-Larga, explica os fundamentos morfológicos da raça Manga-Larga. Fiquem ligados, o programa A Cavalo Manga-Larga volta já. Nós desenvolvemos o TS Joint, que é um produto focado para reparação e prevenção de injúrias articulares e ligamentares dos cavalos. Esse produto ele traz na composição dele o colágeno tipo 2, que é uma fonte de colágeno que tem um nível de absorção muito maior que as demais fontes de colágeno. Além disso, todos os demais nutrientes estão em níveis adequados. Quando a gente fala em suplementação, é muito importante que não tenha efeito placebo, que a gente costuma falar. Ou seja, nós temos que realmente fornecer a dose necessária para aquele tipo de sistema o qual nós estamos propondo suplementar. Tá? Então, a embalagem vem com 30 sachês, a recomendação é de 1 sachê por dia durante todo o período de tratamento ou de uso preventivo dessa parte do sistema de ligamentos e articulações. Aqui de morfologia do nosso cavalo Manga-Larga, para que se tenha um cavalo de sela, como o nosso cavalo é por excelência, em boas condições para ser montado e quitado, e que tenha uma longevidade que se deve
ter no cavalo de sela, a gente tem que partir das partes do animal. Morfologicamente falando, o cavalo completo é aquele cavalo que tem o seu conjunto entre partes bem distribuídas e cada uma com a sua função e cada uma com a sua angulação adequada. O manga larga, propriamente dito, nós temos um cavalo com linhas retilíneas. Desde da cabeça, desde a ponta do focinho até a sua cauda, contando com seus membros, tudo tem que funcionar adequadamente para que o cavalo dê respostas ao comando do cavaleiro e o cavalo possa dar tudo que ele tem da sua genética e da sua morfologia. Começando da cabeça, nós temos uma cabeça aqui bem caracterizada na raça, com perfil retilíneo, com olhos bem afastados, narinas oblíquas, amplas, com mistura labial, a boca bem rasgada, como diz o caboclo, que é onde se acomoda a embocadura, uma cabeça de bom comprimento, com uma ganacha bem desenhada, orelhas bem implantadas, uma fronte larga, passagem aqui para o pescoço, uma garganta seca, uma garganta que dê condições de um engajamento, quando se pede uma equitação de boa qualidade, se possa ter com menores reações. Partindo da parte cervical, pescoço, tanto o bordo superior quanto o inferior, transmitindo um tronco de pirâmide, que é o nosso padrão racial. Pescoço também de bom comprimento, para que na hora de se equitar também dê bastante condições ao cavaleiro para que se tire do animal uma boa dinâmica. Esse pescoço também deve sair alto do seu tronco, também pelo mesmo motivo de condução, onde a gente considera esse conjunto de frente ser o leme do cavalo. Chegando na parte de tronco, a linha superior, lombo, cernilha, dorso, lombo e garupa, de boas proporções. A gente costuma dizer que o comprimento da garupa e do isco deve acomodar perfeitamente no seu dorso, né? A parte de linha superior até o seu lombo. Parte de profundidade de tronco, arqueamento de costelas também bem definidos, um tronco bem arqueado, profundo. Tudo isso é qualidade do cavalo de sela. Não vamos esquecer da espada, uma espada bem ampla, bem coberta de musculatura, uma espada com a angulação que venha com a cernilha bem atrasada. Tudo isso vai fazer com que essa dinâmica possa fornecer ao cavaleiro condições da equitação adequada. Partindo da sua garupa, uma garupa comprida, bem musculada, bem angulada, ou seja, angulações adequadas para impulsão, não sendo garupa plana nem arriada, como se diz, a garupa de angulação adequada para que todo o posterior comece a funcionar desde a garupa no seu trem posterior, uma totalidade de impulsão que vai tirar a boa equitação também. As suas descidas procuram um animal bem aprumado, tanto
de posteriores quanto de anteriores, para que se tenha um bom equilíbrio na hora de se exigir desse animal um esbarro, exigir uma dinâmica de boa qualidade dentro do andamento preconizado. Esse animal tem que estar com seus membros chegando bem ao solo. O conjunto entre partes, como eu falei no início, que faz com que um animal tenha essa exuberância morfológica e possa dar condições de uma boa dinâmica. Continuando com os membros, um antebraço forte, musculado, uma proporção canela-antebraço de excelente qualidade, são sempre bem-vindas no cavalo de sela. A parte de canela em proporção ao seu antebraço muito adequada. Angulações de quartelas que geralmente acompanham a angulação da espada, da paleta, e a cascaria, por final, cascos de boa qualidade, bem conformados, sem notar fraturas na parte da muralha, cascos de conformação arredondada nos anteriores. E em se falando de cavalo de sela, mais uma vez, esse tronco que a gente considera onde se guarda a parte de aeração, parte de troca de oxigênio com sangue arterial e sangue venoso, está aqui dentro. É o radiador do cavalo, é o pulmão, onde se guarda esse tronco bem arqueado e profundo. Portanto, amigos, o cavalo de sela é isso. Esse é o protótipo do cavalo de sela, que é o cavalo, além do seu temperamento, que vocês estão vendo, é um garanhão. Ele guarda as proporções entre partes dentro daquilo que se procura para um cavalo de sela por excelência. No quadro Cavalgadas pelo Brasil, Flávio Fernandes, do Aras Catedral, conta a história da Expedição Pirineus e fala da sua experiência com cavalgadas na região do Cerrado Brasileiro. Fiquem ligados, o programa A Cavalo Manga Larga volta já. Nós desenvolvemos o TS Joint, que é um produto focado para reparação e prevenção de injúrias articulares e ligamentares dos cavalos. Esse produto ele traz na composição dele o colágeno tipo 2, que é uma fonte de colágeno que tem um nível de absorção muito maior que as demais fontes de colágeno. Além disso, todos os demais nutrientes estão em níveis adequados. Quando a gente fala em suplementação, é muito importante que não tenha efeito placebo, que a gente costuma falar. Ou seja, nós temos que realmente fornecer a dose necessária para aquele tipo de sistema o qual nós estamos propondo suplementar. Tá? Então, a embalagem vem com 30 sachês, a recomendação é de 1 sachê por dia durante todo o período de tratamento ou de
uso preventivo dessa parte do sistema de ligamentos e articulações. Caros amigos, meu nome é Flávio Fernandes, eu sou o fundador do Criatório Catedral, que existe aqui em Brasília há mais de 25 anos. Eu sou marido da Daniele, pai do Alexandre, do Henrique e da Helena, e a convite do nosso amigo Felipe, do programa Manga Larga, eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre cavalgadas e a aptidão do cavalo manga larga. Minha relação com cavalgadas, eu posso dizer que se deve a dois fatores importantes que aconteceram durante a minha vida de criador. O primeiro deles foi a partir de 2002, quando a nossa família começou a adquirir pequenas propriedades aqui ao redor dessa propriedade original. E isso fez com que ela aumentasse de tamanho consideravelmente, chegando aos atuais 1.000 hectares. E o outro fator decisivo também, e muito fundamental, foi quando eu adquiri a égua chamada Esmeralda da Província, que era um animal muito resistente, muito rústico, se mantinha bem nos pastos e era muito macio. A junção dessa necessidade de você percorrer mais uma fazenda maior e que às vezes demandava mais de um dia, 2, 3 dias, em um animal resistente, rústico, de bom temperamento, que é um animal que eu não conhecia, apesar de ser criador já há 7 anos, mudou a concepção da minha criação. Eu passei a enxergar, dar um valor fundamental nesses animais. Mudei toda a minha criação, abandonei tudo que eu vinha fazendo e iniciei uma nova seleção. E eu vi nas cavalgadas uma oportunidade de eu dar oportunidade para outros criadores, aos amigos, de poderem testar os seus animais também e fazer com que eles mesmos pudessem tirar essas consequências, essas opiniões dos seus próprios animais. Porque, às vezes o animal que ele considerava que era muito bom, ele usando mais dias durante um espaço de tempo maior, ele podia tirar conclusões diferentes, de achar que ele não era tão bom, ou confirmar mesmo se ele era realmente bom. E às vezes o animal que ele achava que era ruim, usando por muitos dias, ele podia encontrar qualidades que antes ele não via, né? E eu percebi, nesses meus 17 anos de cavalgada, que isso aconteceu muitas vezes, né? Eu acho interessante dizer também que aquele animal que eu estava montado no vídeo anterior é descendente direto dessa égua chamada Esmeralda da Província. Como eu disse, a partir dessa experiência em casa, eu comecei a querer que outros amigos, outros criadores, pudessem ter a mesma experiência de usar seus próprios animais e tirarem suas próprias conclusões. Até porque, naquela época, nós não tínhamos muitas oportunidades de montar os nossos cavalos. Os eventos oficiais da raça, que eram as exposições, que era praticamente só o que a gente fazia, a gente não montava, eram os peões que montavam, né? Foi assim que em 2003 eu realizei e imaginei, né, uma das primeiras cavalgadas aqui da região a partir dessa época, de mais de 30 quilômetros. Até então a gente fazia pequenas cavalgadas de 15 quilômetros, 20 quilômetros. Essa foi um marco porque foi a primeira cavalgada longa. Eu lembro até que eu tive uma certa resistência da turma daqui, né, porque a maior cavalgada estava no máximo 20 quilômetros. Então eu considero que essa cavalgada, que saiu lá do nosso amigo Fernando Cantarino e veio até aqui em casa, foi um marco
do começo desses eventos de mais de 30 quilômetros. A partir dessa cavalgada é que eu comecei a convencer os nossos amigos aqui de realizar cavalgadas um pouquinho maiores. Depois dessa cavalgada de 2003, eu consegui fazer em 2005 uma cavalgada de 2 dias. Essa cavalgada deu o nome de Expedição dos Pirineus, porque ela aconteceu na região de Pirenópolis. É a primeira vez que eu dei esse nome para uma cavalgada. Essa Expedição dos Pirineus dessa época, ela só girava em torno do município de Pirenópolis. A gente saía de Cocalzinho, fica ali perto, ia para Pirenópolis, depois voltava para Cocalzinho. E nós fizemos isso por umas 3 edições, 2005, 2006, 2007. Até teve uma reportagem da TV Globo que foi lá e fez uma reportagem conosco. E foi uma experiência muito legal. E o gosto por eventos maiores começou a crescer em Brasília. Até que, em 2009, eu realizei um grande sonho, que foi fazer um evento de muitos dias. Chamei uns amigos e nós saímos daqui, da região próxima aqui a Brasília, e fomos até Trindade. Foi um evento de 6 dias, andando, 7 dias ao todo, e andando 240 quilômetros por dia. Eu acredito que esse evento foi um marco aqui na região de Brasília, porque a partir da cavalgada de Brasília-Trindade, o gosto por eventos longos e de muitos dias e andando muitos quilômetros por dia, caiu definitivamente no gosto dos criadores de Brasília. Bom, então nós já estamos em 2009, contando esse relato da minha experiência com cavalgada, né? Que essa experiência já são de 17 anos, mas nós estamos em 2009. Nesse momento, muitas coisas já haviam mudado aqui em Brasília. Eu sentia nos colegas e até em mim mesmo que a concepção que a gente tinha anterior do que era um bom cavalo, do que era um bom arreamento, até a concepção de chapéu, de roupa, tudo isso eu verificava, a gente olhava e muita gente tinha mudado. Muita gente mudou o tipo de sela, porque uma cavalgada ensina muito, né? Muita gente falava assim, o cavalo ideal é tal, o cavalo ideal, o cavalo bom para minha criação é tal. E eu percebia que depois de usar o cavalo por vários dias seguidos e andando muitos quilômetros por dia, essa concepção ia mudando. E eu tenho certeza que ia mudando para melhor. Então, a partir dessa experiência da cavalgada de Trindade, nós já tínhamos uma carga de experiência muito boa. E nós já não queríamos mais qualquer tipo de evento, qualquer tipo de cavalgada. Mas a gente parou um pouco com esses eventos de longa distância por um tempo, por motivos diversos, mas eu continuei fazendo eventos aqui na minha fazenda. Eram eventos que duravam 5 horas, a gente andava por diversos terrenos, né? E eu sempre pensando em organizar, sempre pensando, um dia eu quero fazer um evento grande, um evento de longa distância. Até que deu certo em 2016, eu chamei alguns amigos e formatei o que é hoje a Expedição dos Pirineus, que é um evento de 3 dias que sai daqui da minha fazenda e vai até Pirenópolis. Por isso o Manga Larga é perfeito para esses eventos. E a Expedição dos Pirineus, cada ano que passa, ela tem provado isso cada vez mais. E nesses meus 17 anos de experiência em cavalgadas, eu posso dizer que o que mais se pode desejar de um cavalo num evento de longa distância é que
A hora que você tiver assim, depois do almoço, 2h30 da tarde, sol a pino, faltando ainda uns 15 km para chegar no próximo pouso, isso no segundo dia de evento, a tropa cansada, o que você mais pode desejar é que debaixo da sua sela você tenha um cavalo disposto, passadas largas e macios, para você virar para a turma assim e falar: bora chegar, moçada? E você ser o primeiro a chegar lá, sadio, ativo, disposto e primeiro a abrir a cerveja gelada. É nessa hora que a raça manga larga faz a diferença nesses eventos. E é por isso que eu faço cavalgadas longas nos meus reprodutores, porque eu busco testá-los. O teste é a alma da seleção. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós, daqui do Aras Catedral, de Brasília, a gente manda um abraço para todos os mangalarguistas do Brasil. Um abraço a todos. Manda um abraço para todo mundo, gente. Tchau! No próximo bloco, Marisa Iorio conta mais um pouco da história do Aras Lagoinha e da pelagem Pampa. Fiquem ligados, o programa A Cavalo Manga Larga volta já. Nós desenvolvemos o TS Joint, que é um produto focado para reparação e prevenção de injúrias articulares e ligamentares dos cavalos. Esse produto ele traz na composição dele o colágeno tipo 2, que é uma fonte de colágeno que tem um nível de absorção muito maior que as demais fontes de colágeno. Além disso, todos os demais nutrientes estão em níveis adequados. Quando a gente fala em suplementação, é muito importante que não tenha efeito placebo, que a gente costuma falar. Ou seja, nós temos que realmente fornecer a dose necessária para aquele tipo de sistema o qual nós estamos propondo suplementar. Tá? Então, a embalagem vem com 30 sachês, a recomendação é de 1 sachê por dia, durante todo o período de tratamento ou de uso preventivo dessa parte do sistema de ligamentos e articulações. Conta com o que há de melhor e mais moderno para a criação e preparação de suas estrelas. Liderando uma equipe de profissionais de referência se dedicando diariamente ao melhoramento dos animais do criatório. O resultado é um super time de estrelas nascendo ano após ano. E aqui, estrelas é o que não falta. Missão difícil foi separar alguns destaques para serem mostrados a vocês. Bom, pessoal, aqui é um trabalho de genética que o Aras Lagoinha está fazendo sério. Aqui é a Formosa do PEC, uma filha dos agros do PEC, com a Hortência 2 da Mata. E ela sagrou-se grande campeã nacional no Cabresto em 2017. Em 2018 ela volta para as pistas, sagra-se grande campeã nacional Potra. E depois ela retorna para a pista com esse novo regulamento. Mas temos mais coisas para mostrar aí com novas filhas dos agros. O trabalho evolutivo de seleção, tanto na pelagem como na morfologia, na questão geral, a gente vem logo em seguida do trabalho realizado com a Formosa, nós vimos na Imola do PEC. Em 2018, a Imola do PEC sagra-se grande campeã nacional de marcha ao cabresto.
E na categoria geral, também na Nacional 2019, sagra-se primeira reservada campeã nacional num páreo super concorrido. A hípica do PEC, uma filha da Porcelana da Braida com os agros do PEC, sagrou-se em 2019 a grande campeã nacional égua, pelagem pampa, como também sagrou-se primeira reservada grande campeã nacional de marcha, pelagem pampa. Criar pelagem tem várias coisas também boas, por que não? Fazer o Monte Blanco, o livro dos méritos, e ter a graça divina de fazer a trinca em 2019, né? A segunda reservada grande égua, a primeira reservada égua e a grande campeã nacional. Todas. A gente fala aqui no Aras Lagoinha que nós tivemos a bênção divina de fazer a trinca, a grande, as 3 grandes campeãs nacionais. É uma coisa que eu acho que poucos irão fazer, ou quase nenhum, ou uma raridade fazer. E tem um criatório que tem um garanhão no livro dos méritos e um criador que faça a segunda grande campeã nacional, a primeira grande campeã nacional e a grande campeã nacional, tudo num ano, é muito presente de Deus em 2019. Bom, o trabalho do criador é evolução. Evolução na morfologia, na marcha, no pedigree, na genética. E nós estamos aqui com uma filha do Fazano. O Fazano, ele é filho da Verona do PEC, que é Monte Blanco, com 4 sujés. Então, temos muitas esperanças nessa potra, La Fontaine do PEC. Já vi que é outra genética, mas tudo em casa. Então esse é o trabalho que é da pelagem, que não tem muito onde buscar. Então nós fazemos a nossa, eu falo que é a nossa alquimia. Aqui nós temos a lagoa, né? Espero que seja em nome sucessora da Lagoinha do PEC. Ela é irmã própria da Imola do PEC, que é Perséfone, de Jales, com os agros. Esse trabalho que a gente vinha fazendo, sempre de uma barriga, com os agros, para sempre dar a pelagem pampa, já que os agros são no zigoto. E estamos com bastante esperança nessa jovem potra que vai estrear agora nas pistas. Agora nós vamos falar da geração nova dos machos. Esse é o Luxemburgo, filho do Fazano. A Geórgia também estreia nas pistas. E essa sequência que eu estava falando das expectativas desse novo trabalho que a Lagoinha vai fazendo com os novos garanhões do Aras. Esse é o Jaú do PEC. Pus esse nome em homenagem à cidade de Jaú, né? Os grandes andamentos da raça. E ele tem um sangue muito especial. Além de ser polpa de preto, ele é filho do Vermute na Dorothy do PEC. Dorothy do PEC é grande campeã nacional, pampa aqui do Aras Lagoinha. Então, é esse, Dorothy também é Zagros, sangue fechado de Zagros e Vermute. É a nossa expectativa desse grande ano, que vai se iniciar a estação de monta. E é isso aí, pampa de preto, Vermute, Jaú, grande andamento. Bom, o Fazano do PEC é um dos garanhões do Aras Lagoinha que mais nos surpreendeu. Ele tem o sangue da Verona, na realidade, com a mãe dele não me surpreendeu não, porque a Verona, ela é grande campeã nacional de andamento, sangue da grande Sucupira do Bonfim, é uma das barrigas de ouro do Aras Lagoinha, né, que vai a turbante, no 4 sujés. Essa família é a Lili JL e a Sucupira do Bonfim, que fez todo o trabalho de genética do Aras Lagoinha, nas barrigas de ouro. Então, ele está assim, com uma produção excelente. Então, na realidade, a gente fala que é surpresa, mas o criador tem o feeling de saber o que vai dar, né? Então, eu já mostrei 2 filhos deles aqui na nova geração. Então, ele é a nossa esperança depois da Feira dos Agros, que está surpreendendo e a geração dele está excelente.
Esse é o grande fazano do PEC, campeão nacional 2019. E está aqui na reprodução do Aras Lagoinha. Acredito também que um dos presentes que também aconteceram no Aras Lagoinha seja o Itararé do PEC. Esse grande campeão nacional porco, também acredito que não tenha na raça. E ele nos presenteou com isso em 2018 e 2019. Grande campeão nacional, o grande campeão nacional porco, Itararé do PEC, Zelândia e Eufrates. Também um grande trabalho genético que mostra um trabalho de Zagros e Monte Branco. Dano do PEC. A gente fala tantos presentes, né? E veio o presente de 2019 duplo. O dano do PEC é grande campeão nacional cavalo e grande campeão nacional de andamento. Então, um cavalo também, um garanhão, que nos presenteou também com todos esses grandes títulos. E agora está entrando na reprodução. É o filho dos Agros, na Madonna DA. É uma das grandes éguas da raça, a Madonna, que é conhecida no meio da manga larga por ter um grande andamento, barriga de ouro também, e representou também nas copas de andamento. Então, um garanhão jovem, que vai nascer os filhos agora, e vai estar aí representando, junto com o fazano, na reprodução do Aras Lagoinha. Em meio a tantos animais excepcionais, Marisa explica qual foi a importância da pelagem na raça manga larga. Bom, nem tudo foram flores, né, na caminhada do Lagoinha na pelagem. Você enfrentou muita resistência, né, Marisa? Você quer contar um pouco pra gente como que foi a dificuldade para você chegar até onde chegou? Na realidade, primeiro foi a instituição como diretora de pelagens. Como diretora de pelagens também era assim, vai julgar pelo... Eu nunca pensei assim, mas pensava, segundo escalão, julga pelagem. Pelagem, vai qualquer troféu. Pista separada. Então, nesses 15 anos que eu fui diretora de pelagens, a luta foi julgar na mesma pista, sendo um sim ou não, porque não queriam nenhum fomento dentro da própria raça. Queriam pistas separadas. Então, a luta foi, deixa assim um páreo sim ou não, para as pessoas, as próprias criadores da nossa própria raça, olharem a pelagem e ver que ali poderia ser uma utilização de um sangue diferenciado. Hoje tanto, né? Hoje tanto falam do sangue castiços. Olha a pelagem, quantos sangue castiços tem ali. Porque a pelagem, ela foi, com o sangue dela, intocado. Foram 100 anos que aquele sangue não sofreu inserções de sangues exóticos. Então é um sangue castiço, que poderia sim estar sendo usado para ser, muitas vezes, utilizado com refrescamento de sangue. Então, muitas vezes falam em utilização, pegar famílias, olha as famílias das pelagens, muitas vezes, que poderiam ser utilizadas como refrescamento de sangue, na pelagem geral, e simplesmente deixando se esvair, se perder. E o sangue esvair, que a gente é o resgate. Então, você usar a pelagem como resgate é importantíssimo. E as pessoas não queriam nem saber. Então, passamos por nacionais, enquanto muitas pessoas estavam nas festas, nós estávamos ali, meia-noite, 1h da manhã, porque não tinha espaço, não tinha organização para pelagem. Acabou a nacional, todo mundo foi embora, nós ainda estávamos lá, sem água, banheiro fechado, sendo julgados, inclusive na ilha. Nós ficamos lá, poucos sabem disso. Nesse ano, que ficou tudo fechado na hípica, a pelagem foi 47% das inscrições. Ali, pouco se sabe, mas hoje, os juízes que estão sendo moda na raça manga larga, era o segundo escalão. Ali vinha o Luquinha,
Fernandinho Melo Viana, esse era o escalão que julgava a pelagem. Hoje todos falam, mas era o escalão, era o segundo escalão da pelagem, que a Pampa trouxe e hoje todo mundo exalta na pelagem geral, mas foi a Pampa quem trouxe. Então a Pampa não é encarada como um bem que trouxe para a pelagem no geral. A Pampa trouxe esses juízes que têm a mente mais aberta para a marcha, porque veio com a pelagem a marcha, modo de apresentação diferenciado, porque veio com Aras Lagoinha, esse tipo de apresentação diferenciada, com equipe em separado, a forma de apresentar no cabresto e apresentar com um pouco mais de pressão para exaltar a marcha que nós temos, porque antigamente o cavalo mostrava o cabresto, era totalmente solto e o cavalo não tinha uma tração do posterior, que o Lagoinha trouxe esse tipo de cultura que hoje é exaltada, mas muito perseguida. Nos despedimos do Aras Lagoinha com os olhos carregados de cores e de uma história incrível. Para se despedir, Marisa deixa um recado para os novos criadores e para aqueles que desejam iniciar a criação do manga larga, em especial de pelagem. Bom, a dica, eu comecei sem muitos recursos, então eu sempre comecei com éguas não muito caras, mas mais velhas, utilizando sangue e pedigree. Então, estudar, visitar criadores, porque dentro dos aras você faz amizades, então você conhece e a pessoa acaba tendo mais responsabilidades em te orientar. Você comprou éguas mais velhas ou outras desse sangue, que na realidade o que você vem criando, o que você vem construindo ao longo do seu tempo. Por exemplo, você colocar, eu sempre aprendi isso com o Mark, o que você vai vender? É o seu refúgio? Não, é o que você às vezes tem de mais de seu sangue. Então às vezes eu não vou vender, às vezes, o meu ruim, eu vou vender o meu excesso de sangue de pedigree naquele momento. Às vezes eu posso ficar com alguma coisa um pouco inferior, mas aquele sangue me falta. Então, é isso que você tem que conversar com o criador e procurar um animal bom, que ele tenha maior daquele sangue e te ceder, e você caminhar. Por exemplo, se eu for vender alguma coisa, são 37 anos de trabalho de seleção da pelagem aqui. Então, o que deu certo? Muito Monte Blanco com os hábitos, é isso que é o meu caminhar, é isso que de repente faz, na realidade, se eu for estar vendendo um exemplar desse, essa pessoa está de igual para mim. Então, esse é o trabalho sério. Muitas vezes, se você tiver que decidir entre o que alguém falou com o seu feeling, vai pelo seu feeling de criador. O Aras Lagoinha sempre seguiu pelo feeling de criador. Também você tem que deixar sua marca. Você vai deixar sua marca pelo que o outro falou ou pelo seu feeling. Então siga dentro dos padrões. Não fique cego sempre pelo que o outro fala. Estude. Tenha determinação naquilo que você quer seguir. Não exagere, nem tudo que é o mais caro é o melhor. Tenha essa determinação com você. Calma, vão lá e de repente falando, vendam tudo. Não venda tudo. Observe antes de vender. De repente aquele sangue, o animal não é tão bom morfologicamente, mas tem um sangue importante. Experimente antes de vender, tenha certeza naquilo que faz para não se arrepender, tenha calma, mas viva com o cavalo, que é o melhor de tudo. Entre ser um bom criador e viver com o cavalo, viva com o cavalo, que você vai ser uma melhor pessoa, com certeza. Isso vai te trazer, sendo uma pessoa melhor, uma boa alma, que vai te trazer melhor situação dentro da sua família, do que você for fazer. Então essa é a orientação que eu dou, e
seja uma pessoa mais feliz, usando o cavalo a seu favor, não seja escravo dele. É isso que eu deixo de recado. Nós desenvolvemos o TS Joint, que é um produto focado para reparação e prevenção de injúrias articulares e ligamentares dos cavalos. Esse produto ele traz na composição dele o colágeno tipo 2, que é uma fonte de colágeno que tem um nível de absorção muito maior que as demais fontes de colágeno. Além disso, todos os demais nutrientes estão em níveis adequados. Quando a gente fala em suplementação, é muito importante que não tenha efeito placebo, que a gente costuma falar. Ou seja, nós temos que realmente fornecer a dose necessária para aquele tipo de sistema o qual nós estamos propondo suplementar. Tá? Então, a embalagem vem com 30 sachês, a recomendação é de 1 sachê por dia durante todo o período de tratamento ou de uso preventivo dessa parte do sistema de ligamentos e articulações. Amigos do Cavalo Manga Larga, primeiramente é um prazer muito grande para mim poder estar aqui, através do convite que o Felipe nos fez, para poder estar falando um pouquinho com todos vocês sobre nutrição de cavalo, que é o que a gente faz há mais de 23 anos e acaba sendo a grande paixão da vida da gente também, assim como eu sei que a paixão pelo Manga Larga é inerente a todos, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gerson Francisquini, eu sou médico veterinário e proprietário de uma empresa de suplementação animal que chama True Support. A nossa ideia aqui é estar tentando colaborar com vocês com o que cada um já sabe sobre nutrição de cavalo de uma forma mais simples possível e para que a gente cometa os menores erros possíveis em relação à parte de nutrição em equinos. Primeiro conceito que eu acho que vale a pena a gente estar relembrando é que para a gente estar propondo um programa de nutrição para qualquer espécie que seja, a gente tem que saber de qual espécie necessariamente a gente está falando. A gente tem que conhecer essa espécie e conhecer, no caso da parte nutricional, conhecer da parte de fisiologia digestiva e das características anatômicas ligadas ao trato digestivo do cavalo. Então, nós vamos estar falando de repente alguns nomes, algumas coisas aqui que muita gente pode até não ter conhecimento no dia a dia, alguns nomes mais técnicos, mas o importante não são os nomes, o importante é o conceito que a gente vai estar tentando passar para vocês. Tá? Então, por classificação, o cavalo é um herbívoro monogástrico. O que significa isso? É um animal que nasceu para comer capim, para comer forragem, para comer volumoso, e monogástrico, que tem um estômago só. E por que é importante a gente ir classificando esse nosso animal e entendendo dessas particularidades anatômicas e da fisiologia digestiva? Porque não adianta a gente querer tratar cavalo igual a gente trata bovino, igual a gente trata boi. Porque isso vai trazer insucesso para o nosso programa de nutrição. Isso seja para qualquer categoria que a gente estiver falando. Então, muitas vezes a gente vê erros de manejo, de aplicabilidade prática de programa nutricional, porque o pessoal mistura conceito de nutrição de bovino com nutrição de cavalo. Então, anatomicamente falando, o sistema digestório do cavalo começa na boca. Nós temos esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto.
de forma bem resumida. Não vou aqui ficar detalhando muito isso, porque acho que não vem ao caso. E também o nosso tempo é curto. A partir da entrada do alimento pela boca do cavalo, nós temos alguns tipos de processo digestivo diferente ao longo desse sistema digestório. O primeiro tipo de processo digestivo que a gente tem é o processo de digestão físico do alimento, aonde o cavalo, através dos movimentos mastigatórios dos seus dentes, vai processando esse alimento e quebrando as partículas. Outra coisa importante é a gente entender que digestão nada mais é do que um processo de quebra do alimento, aonde parte de uma partícula grande, ela vai sendo quebrada ao longo desse tubo digestivo até as suas frações menores para que elas possam ser absorvidas, cair na corrente circulatória, e aí sim a gente está fazendo realmente um trabalho de nutrição, inclusive a nível celular. Então, o primeiro processo de digestão físico do alimento na boca. O alimento, agora chamado de ingesta alimentar, vai passar pelo esôfago e chegar no estômago. No estômago e no intestino delgado, nós temos um outro tipo de processo digestivo, que agora é o químico ou enzimático. Nós vamos ter secreção de uma série de substâncias em cada porção desse intestino delgado e do estômago para auxiliar nesse processo de quebra do alimento que o cavalo ingeriu. E no intestino grosso, a partir do seco, nós temos um processo de digestão microbiano do alimento, onde existe toda uma microflora, bactérias, fungos, protozoários, que convivem em harmonia ou devem conviver em harmonia dentro do seco e são responsáveis pela degradação, principalmente da fração fibrosa do alimento. E, seguindo a passagem, depois o que não for aproveitado, nós vamos estar tendo a excreção através das fezes. Uma frase que no dia a dia a gente costuma usar é que tudo que a gente der para o cavalo comer, tudo que ele ingerir, a gente tem que primeiro torcer e fazer de forma adequada para que seja digerido e absorvido, para ele estar nutrido, e o que não for realmente absorvido, que saia o mais rápido possível nas fezes. Porque se ficar ali dentro, sem uma função específica sendo processada, a chance da gente ter problema aumenta muito. E uma frase também que a gente sempre rebate é que a gente ouve é o seguinte: o cavalo é um animal extremamente sensível, chega a ser fresco, porque tem muita cólica. Eu sempre lanço a seguinte pergunta rebatendo isso: será que é realmente o cavalo que é enjoado e tem esse nível de sensibilidade, ou nós que esquecemos e passamos a desrespeitar essas características que são inerentes a eles, e aí sim os problemas acabam vindo? Então, de forma bem resumida, sabendo que existem esses tipos de processo digestivo, a gente tem que lembrar que a digestão ela ocorre de forma meio que compartimentalizada no tubo digestivo do cavalo. Como nós falamos, no seco lá atrás tem uma estrutura de microflora para digerir fibra. Já a ração concentrado, ele tem que ser digerido na parte anterior, estômago e intestino delgado, duodeno, jejúnio e íleo. Porque se esse concentrado passar, não for digerido nessa primeira porção e cair no seco, nós começamos a ter processo de fermentação indesejável, e aí a gente pode realmente começar a ter problema de fermentações, produção de gás e cólica. Outro ponto importante a lembrar é o estômago do cavalo, proporcionalmente ao seu tamanho corporal, é muito pequeno. Se nós pegarmos em termos de volume o estômago, ou os estômagos do ruminante, que são 4, uma é retículo maso e apomaso, cabe 120 litros de volume no ruminante, na entrada do tubo digestivo. Num cavalo nós estamos falando de 14, 15, 16 litros. Ou seja, um animal grande com um estômago pequenininho. E se a gente observar como o cavalo sempre fez a natureza, o cavalo sempre comeu pequenas quantidades várias vezes ao dia. E é assim que a gente tem que fazer o programa de arraçoamento e de fornecimento do nosso cavalo, principalmente o cavalo quando está em baia, seguir da mesma forma que ele fazia na natureza. Pequenas quantidades várias vezes ao dia. Essa regra, se a gente foge e pula esse tipo de informação, esquece essa informação importante, a gente também pode estar sobrecarregando o primeiro compartimento, que é o estômago, na entrada do tubo digestivo, e isso pode também trazer problema de cólica. E se não trouxer cólica, certamente nós vamos estar tendo problema de absorção integral dos nutrientes que a gente está fornecendo para o nosso cavalo. Outra coisa que deve ser lembrado: não adianta então a gente querer fazer TMR, que é a dieta total que é feita para bovino, para o cavalo.
misturar volumoso com concentrado e dar tudo de uma vez. Por quê? Porque senão o volumoso varre o concentrado para a parte posterior e a gente não tem o efeito de absorção adequada dos nutrientes do concentrado nessa primeira porção do intestino delgado. Pessoal, nós vamos tentar ser bem dinâmico, né, de uma forma mais rápida e prática possível. Teria assim, eu falei para o Felipe que nós podemos ficar falando 2, 3 dias sobre nutrição, né? Então isso é para a gente estar pincelando e para a gente estar tendo entendimento do que a gente vai falar na sequência. Além de lembrar dessa parte anatômica e fisiológica do cavalo no que tange a digestão, o sistema digestório, nós temos que lembrar que para cada categoria animal existe um requerimento específico. Ou seja, eu tenho exigências específicas de proteína, energia, minerais, aminoácidos, vitaminas. Para potrinho, em crescimento até uma certa idade. Para potros um pouco mais velhos. Para animais em manutenção. Para animais em trabalho leve, moderado, intenso. Para éguas ao longo da gestação, no terço final da gestação. E também durante a lactação, entre outros. Se nós formos falar, podemos também lembrar em animal geriátrico, animal idoso, enfim. Isso não foi assim, isso são trabalhos, esses requerimentos são determinados por órgãos mundiais de pesquisa, aonde eles se baseiam principalmente no peso do animal, na idade do animal e no tipo de exploração ao qual aquele animal está sendo destinado. E por que é importante a gente saber disso? Porque se a gente foge muito do que é preconizado tecnicamente em termos de requerimento nutricional, nós nunca vamos estar fazendo o aporte adequado de nutrientes para aquela categoria em questão que a gente está se propondo a trabalhar. Ou seja, em linhas gerais, fazer nutrição de cavalo atleta, cavalo de pista, cavalo de prova, não é a mesma coisa que fazer nutrição de égua em lactação, de égua em gestação ou de potrinho em crescimento. Cada qual tem o seu requerimento específico e precisa ser respeitado da forma mais adequada possível. Eu não vou ficar me atendo aos números, né? Acho que é mais para a gente ter noção de que realmente muda, né? Então, nós saímos às vezes numa situação, só num nutriente comentando, num requerimento de energia para um cavalo atleta. Quando ele está em prova, em competição intensa, para um cavalo de 500 quilos, ele precisa de 32,8 megacalorias por dia. Quando esse mesmo cavalo está em manutenção, isso cai pela metade. Ele precisa de 16 megacalorias por dia. Então, o tipo de alimento, a quantidade de alimento e a forma de administração desse alimento vão depender diretamente desse requerimento. Então, nós temos que ter conhecimento disso para poder fazer um programa nutricional balanceado, adequado para cada fase. Porque senão a gente não consegue ter equilíbrio nutricional. E para mim o símbolo que melhor demonstra o que é equilíbrio e nutrição é a balança. Onde no prato da balança nós temos requerimentos nutricionais determinados, como eu disse, por órgãos de pesquisa, em cima de peso, idade e objetivo do animal que você está trabalhando. E no outro nós vamos ter as fontes de alimento para fornecimento desses requerimentos, para atendimento desses requerimentos. A base de alimentação do cavalo foi, é e sempre vai ser o que? O volumoso, pastagem, o feno, e o concentrado entra como complemento ao volumoso. Complemento a quê? Aquilo que o volumoso de maneira natural não tem condição de fornecer em determinados nutrientes. E na sequência, subindo num ápice, se a gente pensar numa pirâmide, a base é o volumoso, depois nós temos o concentrado e na ponta da pirâmide nós temos ainda os suplementos, que devem ser indicados por pessoas que tenham conhecimento de nutrição e competência para não sobrecarregar e não fazer a coisa de forma indiscriminada, como muitas vezes a gente vê fazendo. Onde a gente tem uma situação de overfeeding, que a gente chama, excesso de suplementos demais, prejudicando a parte metabólica do cavalo relacionada ao metabolismo hepático e renal. Então, pessoal, essa primeira passada que a gente deu é para tentar relembrar esses conceitos com vocês e falar da importância de ter gente que conheça isso a fundo na hora de fazer e determinar um bom programa nutricional para os animais de vocês. A ideia é que a gente fale um pouco sobre nutrição de cavalo atleta de forma um pouco mais aprofundada e em outros vídeos a gente se encontra aí. Um grande abraço. E no próximo programa A Cavalo Manga Larga,
uma linda homenagem ao Pilar da Pelagem e o segundo garanhão da raça inscrito no livro de mérito da raça Manga-Larga, Monte Blanco do PEC. Também as maravilhas do Aras Corumbau, um verdadeiro celeiro de campeões. Esperamos vocês!